Oi, galera! Hoje estamos aqui com a doutora Iana Noves, coordenadora médica da Oncohematologia do Hospital Sírio-Libanês, doutora do Reinaldo Gianecchini. E hoje vamos falar sobre os 10 fatos dos linfomas. Doutora, explica pra gente o que diferencia o linfoma de Hodgkin do linfoma não Hodgkin. Os linfomas, basicamente, eles são divididos, a grosso modo, em Hodgkin e não Hodgkin, a depender da composição de células. O linfoma de Hodgkin, na grande maioria das vezes, tem um tipo de célula, que é uma célula grande, chamada célula de Reed-Steinberg. Já os linfomas não Hodgkin, normalmente não têm esse tipo de célula. Existe diagnóstico sem ínguas? As ínguas estão presentes em mais ou menos 80% dos linfomas. Porém, a gente tem linfoma nos mais diversos órgãos e tecidos. Por exemplo, os linfomas que são primários do estômago ou do intestino, eles vão ter uma lesão local nos linfócitos que compõem a parede desse órgão, não necessariamente vindo o paciente a ter ínguas. Tem os linfomas que são, por exemplo, primariamente oculares, que também não cursam com aumento dos linfonodos, que são as ínguas. Então pode sim. E quando um paciente pode ser considerado em remissão, curado? Olha, conceitualmente, se você pensar em oncologia como um todo, depois de 5 anos. Mas tem certos tipos de linfoma que podem ter recidivas mais tardias do que após os 5 anos, que são considerados o tempo maior de risco do linfoma retornar. Doutora, e o diagnóstico de linfoma, como é feito? Sempre através de uma biópsia. E não só você faz a biópsia do gânglio quando você tem a presença do mesmo, quer dizer, a íngua aumentada, o ideal é você fazer uma biópsia excisional, ou seja, tirar todo o gânglio para que a gente consiga classificar melhor esse linfoma. No caso onde os linfomas não se apresentam como gânglios, com gânglios aumentados, no caso do estômago, biópsia da parede, da mucosa do estômago, no caso do intestino, biópsia ou de pólipo ou de alguma lesão que apareça, mas é sempre anátomo-patológico. E o anátomo-patológico deve ser sempre seguido de um estudo imunohistoquímico que vai ajudar a gente a subclassificar melhor esse linfoma. E o transplante de medula óssea, ele é considerado como cura para o linfoma? Na grande maioria das vezes, você consegue, principalmente em pacientes que tiveram recidiva do linfoma, resgatá-los, ou seja, colocá-los em remissão e curá-los com transplante de medula. Mas hoje a gente tem uma quantidade de linfomas, do ponto de vista de classificação e anátomo-patológico, enorme. Nós podemos lançar mão do transplante de medula óssea como modalidade de cura para alguns casos. E o acompanhamento psicológico durante o tratamento, ele é essencial? Ele é fundamental. É um câncer, é uma neoplasia e isso gera muita insegurança e muita angústia, tanto para os pacientes como para a família. Então, o suporte psicológico deve ser dado para toda a rede de apoio desse paciente. E o linfoma indolente, ele é tratado ou não? O linfoma indolente, e o exemplo clássico do linfoma indolente é o linfoma folicular, muitas vezes não precisa ser tratado no diagnóstico, quando aparecem as primeiras ínguas, os primeiros gânglios. O linfoma pode esperar um pouco para ser tratado, até que ele dê algum sintoma que seja importante para a qualidade de vida do paciente. Então pode ser lançado um tipo de acompanhamento chamado watch and wait, ou seja, observar e acompanhar, esperando até que esses gânglios cresçam, o paciente tenha algum sintoma da doença para que a gente inicie o tratamento. O tratamento do linfoma folicular normalmente não tem uma intenção curativa. O que a gente quer é controlar a doença a médio e longo prazo. Então, por que iniciar um tratamento muito precoce se a gente sabe que a chance de cura desse linfoma é muito reduzida? E o PET scan, ele precisa ser realizado em todos os pacientes ou não? Olha, o PET scan precisa ser realizado principalmente em pacientes com linfomas com características mais agressivas, como por exemplo os linfomas difusos, linfomas de Hodgkin. Se o paciente estiver dentro de um centro que consiga realizar PET scan com facilidade, eu sugeriria que todos os pacientes fossem avaliados, principalmente antes do tratamento
e ao final do tratamento com o PET scan. Durante não? Durante não é necessário, não é fundamental. Eu acho que a gente pode pensar um pouco aí em questão de otimização de recurso. E o linfoma extranodal é metástase? Existe metástase no linfoma? Não existe. Isso é um conceito completamente errado de linfoma. Linfoma é uma doença sistêmica desde o início. Você imagina que é uma doença dos linfócitos, dos gânglios linfáticos, e todos eles estão interconectados. Deu metástase é uma maneira errônea de se expressar. O que a gente tem que fazer é fazer um inventário, quer dizer, fazer o exame, o PET scan, do início do tratamento, ver onde estão localizados todos os gânglios ou o tecido linfóide aumentado, e depois, no final do tratamento, ver se ficou tudo ok. Seria o famoso estadiamento. O famoso estadiamento. Olha aí, você está sabendo. Paciente com linfoma, ele pode fazer drenagem linfática durante o tratamento, pós-tratamento? Não existe nenhuma contraindicação, nenhum estudo dentro da área médica que diga que esse paciente não pode fazer drenagem linfática. Durante o tratamento ele vai estar sob quimioterapia, então se você drenar a linfa de um gânglio para o outro não tem problema nenhum. E pós-tratamento também não tem nenhum problema, já que está curado, pode fazer drenagem linfática do mesmo jeito. Doutora, muito obrigada pela participação na TV Abrale. Foi um prazer, como sempre. E se você gostou do vídeo, dê um like aqui. Se inscreva no canal da Abrale. Deixe seus comentários. Vem comigo que eu te conto. Tchau!